vamos falar de BH porque o corpo técnico da Câmara Municipal de BH vetou ontem o projeto de lei de autoria da Prefeitura que versa sobre a gratuidade do transporte coletivo da capital. Com a decisão, a proposta volta à mesa do prefeito Alexandre Calil, sem mesmo passar pelas comissões e plenários da casa. O projeto é visto pelo Executivo Municipal como uma estratégia que vai possibilitar a redução de passagens de ônibus de BH em até 20 centavos. E aí, para falar sobre os próximos passos, a gente recebe agora a presidente da Câmara Municipal, vereadora Nelly Aquino, está com a gente conectada aqui no Central 98. Bom dia, presidente, seja bem-vinda mais uma vez ao Central. Bom dia, Carol, bom dia, João, Paulo, a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês e para tirar todas as dúvidas a respeito da situação desse projeto. Tá aí. Vereadora, muitas dúvidas, né, presidente? A gente sabe que é um tema muito sensível para a população de BH. A gente vem acompanhando todo esse procedimento, todo esse processo desde dezembro, quando foi anunciado aí essa possibilidade da redução pelo prefeito Alexandre Calil. População de BH realmente esperando essa redução de 20 centavos e a gente também sabe que nessa negociação entra a questão da gratuidade, né, da prefeitura arcar com a gratuidade no transporte público. Para começar, para a gente situar o nosso ouvinte bem aqui, por que esse projeto foi vetado, foi barrado na Câmara? Quais foram os motivos dessa decisão? Bem, totalmente técnicos, Carol. Todos os projetos e requerimentos que entram na Câmara, independente que sejam da Prefeitura ou de vereadores, passam por um setor técnico da diretoria do Legislativo, da DIRLEC. Nesse setor é que é definido se esse projeto tem clareza, se dá para continuar tramitar na casa, onde é selecionado as comissões onde ele vai tramitar e o número desse projeto também. A avaliação técnica do setor é que o projeto tinha diversos pontos que não deixava claro o que ele queria dizer. Então, o parecer foi feito pelos técnicos, a avaliação feita pelos técnicos. A grosso modo, eu que não sou da área de direito, a grosso modo era o seguinte: uma mudança no contrato mudaria a lei. Não, poderia legislar através de um contrato. Um aditivo no contrato mudaria completamente a lei votada na Câmara e isso traz insegurança e a orientação dos técnicos foi a devolução para quê? Para que esse projeto fosse adequado e retomasse a Câmara. Foi criado um cavalo de Troia em torno desse assunto, todo um circo foi montado, depois que o Valadão já havia feito contato com o diretor, Dr. Frederico, já havia marcado uma reunião para hoje com a Procuradoria da Prefeitura e já iria sanar esse problema. Nada disso precisaria ter acontecido da forma que aconteceu. Bastava a Prefeitura ter feito uma nota informando que os técnicos da Prefeitura com os técnicos da Câmara iriam sentar para solucionar o problema. Então, o problema foi técnico mesmo, erro de redação. Quando o prefeito fala que incompetência da Câmara, ele está passando uma responsabilidade que é dele, a incompetência foi realmente da Prefeitura na elaboração do projeto. Eles são habituados a encaminhar projeto aqui para a Câmara e sabem o que é cobrado pela diretoria do Legislativo. Nelly, bom dia, prazer falar com você novamente. Nelly, eu tenho dois questionamentos sobre essa questão técnica do projeto. O primeiro deles é porque ao enviar o projeto, a Prefeitura também mandou um anexo com algumas informações. E aí eu queria entender essa questão técnica, se o que vale é o texto que está no projeto de lei ou o anexo também é analisado junto. E outro ponto, porque foi questionado até por outros vereadores, né, da base do governo na Câmara, que esse projeto poderia passar mesmo com essas questões que foram apontadas pelo corpo técnico, que poderia ser analisado e aí os vereadores modificariam esse projeto. Isso pode acontecer? João, para isso teria que mudar o regimento interno da Câmara. Existe uma previsão regimental e que essa análise técnica tem que ser acatada pela presidência. Agora, a outra pergunta... Do anexo. Do anexo. O anexo não faz parte da lei. A partir do momento que se tornar lei, aquele anexo não tem valor, as informações do anexo não têm valor nenhum.
Então, na verdade, o anexo tinha que ser reproduzido na proposta de lei. Lili, ontem a gente acompanhou com muita atenção esse detalhe, inclusive eu conversei com você, você me passou informações. Eu tenho muito interesse em entender por onde anda esse caminho da relação entre Cetra, Poder Executivo, até porque, no meu entendimento, quem faz a concessão é o povo, não é a prefeitura. A prefeitura é preposta do povo. Então você não pode tomar decisões sem que seja de interesse coletivo ou interesse público. Mas me chamou a atenção ontem o fato de que, para rebater aquilo que é dito pelo corpo técnico da prefeitura, o prefeito Calil partiu para cima de você, pessoalmente. Diz que você agora é considerada uma inimiga dele, diz que você tem um escritório paralelo na FIENG, entre outras tantas coisas que ele falou a seu respeito para toda a imprensa ouvir. O prefeito, ao invés de responder sob o ponto de vista técnico, preferiu acusar a presidente da Câmara. Como é que você vê isso? Como é que você recebe essas acusações do prefeito? Bem, eu gostaria que ele fosse com tanta veemência contra os empresários da mesma forma que ele se posiciona contra a mulher que tem a função de investigar e de fiscalizar a prefeitura. Estou só cumprindo o meu papel. Eu gostaria que ele fosse com a mesma força contra os empresários de ônibus quando eles deixam de atender o povo nas ruas. Eles estão ficando milionários e quem paga é quem está na rua. Eu queria que ele tivesse essa mesma força, essa mesma coragem. Quando ele fala esses ataques pessoais, de quem não tem argumento para discutir. Ele se intitula meu inimigo. Eu não tenho inimigos. Eu não tenho inimigos porque eu vivo na presença de Deus e sigo aquilo que aprendi com a minha mãe. Você sabe, Paulo, que eu sou filha de uma faxineira, de uma lavadeira e de um faxineiro. O meu pai era esquizofrênico. Então eu passei uma vida de muita luta. Então quando eu falo sobre pobreza, eu falo com conhecimento de causa e não com populismo. E o pobre não quer ocupar esse lugar que o Calil quer colocar, não. O pobre quer oportunidade, ele quer dignidade, ele quer respeito. E ele tenta colocar a cidade de Belo Horizonte contra uma mulher, contra a Câmara que ela conduz. Por quê? Porque ele não gosta de alguém que o contradiga. Ele quer ter sempre razão. E quando nos posicionamos de forma técnica, não desrespeitei o prefeito em momento algum. E assim que a Procuradoria quiser discutir com o nosso setor técnico, nós estamos à disposição para que esse projeto poderia voltar hoje para a Câmara Municipal. Mas ele preferiu o circo. Ele tem uma questão que se discute a respeito das multas. O próprio prefeito Alexandre Calil, numa inauguração de uma horta comunitária logo depois do Carnaval, disse que não adianta multar porque os empresários acabam não pagando. E a Carol levantou aqui no dia seguinte uma informação que é precisa de que realmente é isso mesmo. Vai para a dívida ativa, enrola, bota bons advogados e acaba não pagando. A obrigação da Câmara também é legislar nesse sentido. A Câmara poderia agir de forma que mudasse a legislação para que as multas aplicadas às empresas de ônibus fossem pagas e não enviadas a esse emaranhado de ações que ficam disfarçando uma maneira injusta de ser penalizado e não cumprir com a pena? Essa proposta tem que partir do Executivo para não ter vício de origem, mas aqui sim é o lugar de ser discutido esse assunto. Paulo, enquanto você falava aí, minha chefe de gabinete acabou de entrar aqui, me parece que o prefeito devolveu o projeto de lei, não sei qual o teor, temos algumas páginas aqui, que vai novamente para o setor técnico para ser avaliado. Está aqui o projeto, encaminharam sem uma conversa novamente, espero que tenha feito as alterações solicitadas, vou encaminhar para o setor técnico, acabou de chegar aqui agora. Mas é um assunto, sim, Paulo, que tem que ser discutido dentro da Câmara Municipal. O que nós vivemos hoje com o transporte público de Belo Horizonte é uma vergonha.
Eu escuto de alguns colegas, porque em São Paulo também está assim, Rio de Janeiro também está assim. Eu não sou vereadora de São Paulo, eu não sou vereadora do Rio de Janeiro, eu sou vereadora de Belo Horizonte. Tem um prefeito que ganhou a eleição entrando dentro do ônibus e prometendo uma mudança para o povo. Talvez foi a única vez que ele utilizou ônibus. Eu utilizei ônibus 30 anos da minha vida. Eu sei o que é andar de ônibus e o quanto o povo sofre. Porque durante 30 anos eu fui usuária de coletivo e sei qual é a situação dos coletivos de Belo Horizonte e da Grande BH. Não, desculpe. Desculpe. Pode prosseguir. Conclua seu raciocínio. Desculpe. Bem, eu só espero que o projeto tenha chegado agora da forma adequada, porque ninguém aguenta mais. Ontem ele me lançou candidata a prefeita, a vice-governadora. Agradeço, muito obrigada, viu, Alexandre Calil, por ter lançado o meu nome. Acredito que vem em mim grandes possibilidades. Obrigada. Me falaram que ele me chamou de... Como foi, gente? Foram tantos adjetivos que é difícil, né, de lembrar todos os adjetivos que ele me deu. Mas, assim, eu fico com pena, sabe, Paulo? Nós temos uma cidade precisando de discutir cirurgias eletivas, com uma fila tremenda de pessoas morrendo, aguardando. Nós temos uma cidade em que as mulheres que tinham ao meio como lugar de segurança para deixar seus filhos, para ir trabalhar, hoje só pode deixar seus filhos por 4 horas nesse ao meio, porque não existe mais ao meio recebendo as crianças o dia inteiro. Nós temos uma cidade abandonada, cheia de moradores em situação de rua, e nós temos um prefeito preocupado em atacar com adjetivos a presidente da Câmara que só quer cooperar. Então, assim, fico com pena, oro e peço a Deus para que capacite o prefeito que aí está ou para que tire o mais rápido possível para que a cidade seja realmente cuidada. Bom, primeiro, reiterar o convite que fazemos quase sempre ao prefeito Alexandre Calil para que ocupe os microfones da 98, para que venha até os nossos estúdios ou participe com a gente via Zoom, conversando conosco a respeito dessas questões que nós levantamos aqui como imprensa que tem a informação e que propaga a informação depois da apuração. A reação ontem em comum do prefeito Alexandre Calil contra parte da imprensa, e nós fomos atingidos, ela não tem o menor sentido, prefeito Alexandre Calil. O senhor tem aqui na 98 a liberdade de se sentar em qualquer uma dessas cadeiras para conversar conosco. A sua assessoria pode marcar uma hora em que o senhor fale conosco. A única coisa que eu digo dessa conversa, ou antecipo dessa conversa, é que ela será franca. Aqui ninguém vai babar o ovo do prefeito porque ele poderá destinar verbas para a emissora. Não. Aqui não é o nosso propósito. Nós vamos ter uma conversa franca, direta, respeitosa, e o convite fica feito. Nelly, ontem o prefeito falou a respeito de uma reunião que não teve a presença da Câmara, mas que estava marcada para ter a presença da Câmara. Salvo engano, ele disse que essa reunião aconteceu, mas a Câmara era partícipe dessa reunião. Você ficou sabendo de alguma coisa? Eles tiveram uma reunião a portas fechadas, mas não a audiência. Ele confundiu na hora lá e a informação não estava correta. A audiência não teve, foi desmarcada pela Prefeitura e pelo CETRA. Me lembrei a palavra, ele me chamou de deslumbrada, mas eu prefiro ouvir deslumbrante. Então, assim, continua aqui, deslumbrante. E com relação a ele falar sobre as minhas relações, Paulo, minhas relações com FIENG, minhas relações com outros setores, eu sou uma presidente de poder. Tenho a responsabilidade de abrir as portas para todos os setores e dialogar. Essa é a minha função. Tenho um grande respeito por Flávio Roscoe. Sempre, o pouco contato que nós tivemos foi muito respeitoso. Então, esses ciúmes, aparentes ciúmes do prefeito Alexandre Calil e minhas relações, não me incomoda. Porque se ele fosse incomodar com todas as pessoas com que eu recebo todos que me procuram. Nelly, os próximos passos agora. O prefeito Alexandre Calil afirmou ontem que ia devolver o projeto do jeito que ele chegou lá na prefeitura. Se isso acontecer, não tiver nenhuma alteração, você falou que já recebeu, acabou de receber esse projeto de lei. Se não tiver nenhuma alteração, quais são os próximos passos da Câmara Municipal? Aparentemente teve mudança sim, viu, João? Vou ler só o último parágrafo.
Enfatizo a relevância da implementação das medidas previstas neste projeto de lei para viabilizar a redução das tarifas para R$ 4,30 em vez do reajuste contratualmente previsto, que aumentaria o valor da passagem predominante em R$ 5,75. Eu estou dando isso aqui em primeira mão porque eu acabei de receber. Então, aparentemente, houve mudança, sim. E, assim, o que a Câmara Municipal deseja é que esse problema seja resolvido. O povo não aguenta mais. Eu não sei se o problema da população, João, vocês podem até fazer uma enquete aí depois com todos os ouvintes, são 20 centavos a menos na passagem. Os ônibus não voltaram a circular no noturno. Os ônibus andam superlotados e sem ar-condicionado, quase matando as pessoas de calor, nesse calor que está o verão de Belo Horizonte. Ônibus estragando, ônibus fora do horário. Será que o que o povo espera mesmo são os 20 centavos? Nós não entramos nesse mérito ainda dentro da Câmara Municipal, porque primeiro era questão técnica. A partir do momento que o projeto cumprir a questão técnica, nós queremos saber qual a contrapartida que o povo de Belo Horizonte vai ter ao entregar mais 156 milhões às empresas de ônibus. Qual é essa contrapartida? Ou vai ser somente para a redução dos 20 centavos? Nós queremos entender, porque o contrato do jeito que está é impossível. O porquê que o Comitê de Repactuação não pode voltar? O porquê que negam que esse comitê funcione? Inclusive, a Procuradoria da Câmara judicializou a Prefeitura para retomada desse comitê. Nós precisamos da retomada desse comitê. Temos que ter pessoas competentes e capacitadas para poder discutir esse assunto. E é urgente. Não dá para poder ficar aí esperando pirraça, não. A cidade precisa da gente, precisa de pulso forte nesse momento, sabedoria, discernimento, bom senso. Eu peço bom senso ao prefeito Calil. Esquece o seu ódio, esquece que sou sua inimiga. Vou montar um clube, os inimigos do rei. A cidade não é do prefeito, a cidade é nossa, a cidade é do povo. E nós não vamos aceitar desmandos e irresponsabilidades, porque ele vai ter um ataque. Pode ter quantos ataques ele quiser. Ele tem que respeitar a Câmara Municipal. Nelly, para a gente encerrar, você tocou num ponto aí que eu sempre falo aqui no Central 98. A gente está discutindo agora essa possibilidade da redução de 20 centavos, né? Envolve aí a questão de arcar com os custos da gratuidade. Mas eu também concordo que vai muito além disso. Eu sempre utilizei o transporte público em Belo Horizonte, sempre foi um transporte público ruim. A gente teve algumas evoluções, a pista do móvel, mas assim, em relação à própria frequência dos ônibus, ao horário de pico, à qualidade do veículo que você embarca, quando ele consegue, às vezes, parar para pegar o passageiro, porque muitas vezes nem isso é possível. Eu já tive experiência aí de esperar 2, 3, 4 ônibus, e isso há muitos anos em várias gestões. É a pergunta que eu te faço, que eu acho que é a pergunta também que todo cidadão belo-horizontino quer fazer, é o que está em poder da Câmara para poder resolver essa situação? Você citou aí até a questão de um vício de origem, um projeto que tem que vir do Executivo, mas existe alguma coisa que o Legislativo possa fazer por iniciativa própria para mudar a vida do cidadão belo-horizontino? Carol, nesse caso, além da CPI que foi feita para investigar, para fiscalizar, além de encaminhar requerimentos, além de debater os projetos, nós ficamos um pouco de mãos atadas. Na verdade, quando não existe uma ponte, é muito difícil. A Câmara pode até tentar, temos vereadores extremamente competentes e que têm ideias fabulosas, mas que o prefeito não vai querer emplacar essas ideias, porque ele nos considera inimigo. Então, assim, a cidade fica com esse prejuízo. Hoje faltam 21 dias. Nós geramos uma expectativa muito grande em torno do nome de Fuad e Valadão. São pessoas sensatas e que sabem da necessidade da cidade. Para a Câmara construir alguma coisa que realmente viabilize a melhoria, que chegue ali na ponta, tem que ser em parceria com a Prefeitura. Sozinhos nós não conseguimos. E essa parceria, infelizmente, encontramos as portas fechadas.
Central 98 recebendo a vereadora Nelly Aquino, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, falando pra gente sobre essa questão do projeto, trazendo aqui em primeira mão no Central 98, receberam novamente o projeto com algumas alterações. A gente vai trazendo as novidades aqui, as atualizações para os nossos ouvintes. Presidente, obrigada mais uma vez por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. Eu que agradeço e a partir de agora é só deslumbrante, tá? Tá aí, obrigada, Nelly, mais uma vez e portas abertas, a gente continua esse debate aqui, trazendo sempre as informações aqui em primeira mão para os ouvintes do Central 98. Agora 10h44, gente, ó.